Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação. Hoje nós temos uma aula de 25 minutos, tá? A aula de número 3, ela é extremamente importante. Você não pode deixar de pegar um papelzinho, uma caneta e fazer as anotações diversas, porque você precisa copiar essa aula, por gentileza, tá? Então, me ajuda a te ajudar, beleza? Vamos juntos aí, juntas, para que nós consigamos desenvolver aí a nossa aula de número 3. Vou até ficar com vocês hoje aqui nesse modo, porque eu quero conversar diretamente contigo hoje. Então, o que é que nós vamos ver na competência 2, professor? O tema, o tipo de texto e tipologia de repertórios. Essas três observações a serem feitas são muito importantes. Então, por favor, pegue papelzinho e caneta, beleza? Então, olha, na competência 2, diferente das outras competências, nós avaliamos como o participante se apropria da proposta de redação aplicando conceitos de áreas de conhecimento. Professor, o que são áreas de conhecimento? Nós temos 4 grandes áreas do conhecimento. A área da linguagens, códigos e suas tecnologias, a área da matemática, nós temos as ciências humanas, que precisa avançar em seus métodos, ainda são muito subjetivos às vezes, fica aí a crítica, e as ciências naturais, tá? Ciências naturais. Beleza? Bom, e aí você precisa desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como o texto dissertativo argumentativo, tá? Leva-se em consideração uma produção que se adeque plenamente à proposta de redação apresentada, ou seja, avalia-se a capacidade de trabalhar todas as palavras-chave do tema. Isso aqui é muito importante, precisa ser anotado. Avalia-se a capacidade de trabalhar todas as palavras-chave do tema. Quando a proposta é abordada parcialmente, veja bem, quando a proposta é abordada parcialmente, o texto explora apenas o assunto. Então, professor, nós temos aqui uma diferença muito grande, que é a diferença, então, do que é o tema e o que é o assunto. Rapaz e mocinha. Eu preciso muito que vocês prestem atenção na distinção entre tema e assunto, tá? Porque se você optar por comprar este pacote de aulas junto às correções, eu corrigirei suas redações com essas terminologias. Então é importante para você conhecê-las, tá? Então vamos lá. Tema. O que significa isso? Todas as palavras-chave. Enquanto que o assunto, somente algumas palavras-chave. Não pode esquecer disso aqui. Beleza? Certinho? A competência 2, na avaliação da tipologia textual, olha só, na avaliação da tipologia textual, observam-se questões ligadas à estrutura do texto dissertativo argumentativo, como a introdução, como a argumentação e a conclusão. Na competência 2, essas partes são avaliadas do ponto de vista estrutural, veja bem, ou seja, apenas pela sua proporcionalidade. Então, o que isso aqui quer dizer, professor? Isso aqui quer dizer que na competência 2 ele não vai avaliar se você desenvolve o repertório, se você faz uma boa interpretação do repertório, se você conseguiu selecionar a informação adequada, se você conseguiu organizar essa informação de modo adequado, tá? Então, o que nós vamos observar aqui na competência 2? Se tem um ponto final para a introdução, um ponto final para o desenvolvimento, um ponto final para a conclusão. E é muito importante que você entenda o que eu vou te dizer a seguir. Nós temos parágrafos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, mas dentro do parágrafo de introdução, você introduz, você desenvolve e você conclui. Então a gente vai tanto observar se você tem introdução, desenvolvimento e conclusão,
e vamos observar também se nos parágrafos você introduz, você desenvolve e você conclui. Então, essas observações aí, elas serão feitas ao longo de todo o texto. E isso, pensemos aqui na competência 2, do ponto de vista da sua proporcionalidade, tá bom? Não se considera, como eu já disse e vou repetir aqui, a organização e o desenvolvimento de informações, de fatos e de opiniões, que são o quê? Utilizadas, e quando estamos pensando na organização e no desenvolvimento dessas informações, a gente está trabalhando com a competência 3, que na minha percepção, além da competência 1, acredito que a competência 3 seja uma das competências que mais tire ponto das candidatas e dos candidatos, porque é quando você precisa ter, na minha humilde percepção, a habilidade mais difícil de todas, que é a habilidade da interpretação. E nós vamos aqui trabalhar com as suas habilidades, tá? Para que você consiga desenvolver bem aí o seu texto dissertativo argumentativo. Importante também uma discussão que traga referências, olha só, e argumentos do seu repertório sociocultural, extrapolando os textos motivadores, beleza? Vejamos aqui que o tema, ele é definido a partir da frase temática que é apresentada na prova de redação, beleza? Vou até marcar para você. Depois você pausa direitinho o vídeo, aí você vai fazendo os seus mapas mentais, as suas fichas curtas. Nós também demos para você que comprou esse curso as metodologias de aprendizagem. Bom, em relação à prova de 2018, por exemplo, a partir da frase temática, olha só a frase temática, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, espera-se que o participante compreenda e aborde o tema de uma forma completa, ou seja, ele precisa trabalhar com a palavra manipulação, ele precisa trabalhar com a palavra comportamento, ele precisa trabalhar com a palavra usuário, ele precisa trabalhar com a palavra controle, ele precisa trabalhar com a palavra dados e ele precisa trabalhar com a palavra internet. Se ele ou ela trabalhar somente parte dessas palavras, está no assunto, não no tema, e nós já falamos sobre a diferença entre o assunto e o tema já no início dessa aula, porque você não pode perder isso, beleza? Senão, não vai conseguir tirar 200 pontos na competência 2, consequentemente, não vai conseguir tirar 1000 pontos, que é o nosso objetivo. Bom, o participante e a participante precisariam então apresentar o controle de dados na internet, veja bem aqui, e a manipulação do comportamento e ou as consequências, os efeitos e os exemplos do ato de manipular o usuário na internet. E a gente vê, especialmente hoje, né, no Brasil, aí, principalmente depois de alguns ocorridos, que a gente tem uma manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Seja pela propagação de fake news, né, que são notícias inverdadeiras, sejam motivações de motins contra, sei lá, o Estado Democrático de Direito, ou algo aí nesse sentido, né? Então você veja que o tema de 2018 é um tema super atual, por mais que já tenhamos aí 6, 7 anos desse tema, né? Vejamos também que na nossa competência 2, os textos que abordarem exclusivamente só a tecnologia, né, mídia ou outros assuntos, sem sequer mencionar a internet ou qualquer outro elemento que faz parte da internet, não terão abordado sequer o assunto mais geral da prova e deverão ser avaliados como fuga ao tema. Então, o que significa nós termos uma fuga ao tema? Fuga ao tema é quando você não alcança o assunto mais geral. Então, é muito importante que você se preocupe, rapaz e moça, em ter sinônimos para suas palavras-chave, porque é assim que você evita duas coisas. Primeiro, não fugir ao tema, né? Porque não fugir ao tema é muito importante. E não repetir palavras, né? Porque repetir palavras é ruim, mas fugir ao tema é pior. Então, mais para frente, depois que nós passarmos das nossas 10 aulas, você vai aprender a fazer um projeto de texto, você vai aprender a fazer a configuração dos seus parágrafos e aí sim você vai conseguir trabalhar o tema sem fugir ao tema, beleza? Bom, cada tipo de texto apresentado tem formas e marcas específicas de estruturação. E aí é muito interessante você perceber que, por exemplo, eu sou um professor que tem uma formação acadêmica, né?
e eu regularmente publico artigos em revistas científicas e um dos meus trabalhos como acadêmico é fazer a observação de como que a estrutura do texto dissertativo argumentativo Enem ela vai se reformulando ano após ano, após a aplicação ali do que nós entendemos ser o exame, né? Então a gente vê que cada tipo textual de cada ano do Enem tem uma configuração específica e você vai aprender todos eles, até porque nós partimos ali do ano de 2017, 2016, até contemporaneamente para você conseguir perceber as diferenças estruturais, né? Então você vê que no Enem aí, ó, o tipo textual exigido é o dissertativo argumentativo. Isso eu acredito só até o final do ano de 2024. Nós sabemos que tivemos aí uma grande reforma do ensino médio que foi aprovada no governo do então presidente senhor Michel Temer, cujo ministro de Educação era, se eu não me engano, esqueci o nome do ministro, mas tivemos um ministro em 2017 que aprovou o novo ensino médio e no novo ensino médio nós vamos ter o quê? A retirada da dissertação argumentativa, né? Mendonça Filho, o nome do ministro, e vamos a mudar, né? Não vamos ter somente uma dissertação argumentativa. Em partes é muito bom, porque não tem só a dissertação argumentativa para a gente escrever, né? Em partes é ruim, porque se está difícil você estudar um tipo textual específico, imagina você estudar vários gêneros textuais, né? Então, aproveite este ano, porque este ano talvez seja o último que tenhamos uma dissertação argumentativa nesse modelo do antigo ensino médio, beleza? Bom, esse texto dissertativo argumentativo, ele se fundamenta, veja aí, ó, nas explicitações das relações argumentativas. Espera-se que um texto dissertativo argumentativo defenda um ponto de vista sobre um determinado assunto por meio de articulações consistentes entre significados, como argumentos, explicações, exemplificações, citações, para convencer o leitor de que a ideia defendida ela é totalmente plausível, né? Bom, depois que você já sabe o que é o tema e você já sabe o que é o texto dissertativo argumentativo, vamos entender o que são as partes embrionárias. Partes embrionárias no texto dissertativo argumentativo, quando a introdução, a argumentação ou a conclusão são muito curtas, veja aí, devido que a sua pouca produção. O que isso significa dizer? Significa dizer que os seus parágrafos eles têm poucos períodos. Significa dizer que os seus parágrafos eles não têm uma quantidade de períodos, uma quantidade de informações que deveria ter. E isso desenvolve o quê? Desenvolve uma percepção um pouco diferente daquilo que requeremos, né? No sentido de que todas as vezes que pensamos em um texto dissertativo ou argumentativo, nós não podemos ter partes embrionárias. As partes embrionárias, por sua vez, fazem do nosso texto um texto a não ser capaz de tirar uma nota 1000, tá? Então, não podemos ter, de forma alguma, partes embrionárias no nosso texto. Belezinha até aí? Vejamos que agora é muito importante que você preste atenção. Eu sei que você já estava prestando atenção antes, mas agora é muito importante mesmo que você preste atenção. Necessário que você anote esses conceitos a partir de agora, sem os quais você não vai alcançar uma nota boa, beleza? Vamos trabalhar agora com os nossos repertórios e com os nossos tipos de repertórios. Elemento importante para a redação do Enem e, olha só, requisito fundamental, tá? Requisito fundamental para que o participante alcance e atinja as maiores notas da competência 2. O repertório sociocultural, preste atenção, configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui com o argumento e contribui para a discussão proposta pelo participante. Então, ao trabalharmos essa percepção de termos um repertório sociocultural e um tipo de repertório sociocultural, é importante levarmos em consideração essas questões que se relacionam a repertório. Bom,
professor, o que que nós pensamos com relação a repertório sociocultural? Repertório sociocultural nada mais é, veja bem, repertório significa conjunto. Vamos aqui fazer uma distinção terminológica. Repertório igual conjunto. Sociocultural podemos dividir em duas partes. Sócio igual sociedade. Cultural, que vem de cultura, significa prática que é exercida pela sociedade. Então, um repertório sociocultural, nada mais é do que alguma prática da sociedade. Quando nós pensamos nessa prática de sociedade, entendemos ser importante que você traga alguma informação, como filme, livros, séries, músicas, artigos, informações de jornais, informações que sejam com base em alguma experiência vivida aí, tá? Nesse sentido, é muito importante que você tenha repertórios socioculturais. Caso você não tenha repertórios socioculturais, você não vai alcançar a nota máxima, tá? Bom, já entendemos o que é o repertório sociocultural, vamos esmiuçar mais isso aí. Os repertórios que são baseados nos textos motivadores, vamos ter sempre que você se utilizar de apenas informações que já foram disponibilizadas pelos textos motivadores, até o nome é muito fácil de a gente perceber, né? E um repertório que vamos considerar não legitimado, trata-se de repertórios em que a gente tem informações, fatos, situações e experiências que não têm respaldo, seja na área de conhecimento, científico ou cultural. Então, o que isso quer dizer? O que isso implica dizer? Implica dizer que nós teremos aí, obrigatoriamente, uma necessidade de fundamentar, uma necessidade de apresentar de onde nós tiramos as nossas informações. Quem foi que falou isso? Qual é o filme? Qual é a série? É a famosa fonte. Não pode ser fonte vozes da minha cabeça. Isso não pode acontecer. Todas as vezes que falarmos sobre fontes, é importante que as fontes estejam bem postas, bem materializadas, estejam bem evidentes para que, assim, você consiga desenvolver um texto em que nele você tenha fundamentações. A fundamentação ela é muito importante, tá? Até porque nós vamos ver mais para frente que em caso de nós não termos fundamentações, teremos grandes problemas no que diz respeito aí ao texto dissertativo argumentativo, tá? Então, avancemos. Um repertório legitimado, então, é o contrário do repertório sociocultural não legitimado, né? Acho que isso aí fica até um pouco bem evidente para você. E veremos que, então, trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Veja aí que serão considerados repertórios legitimados por essas áreas, conceitos e suas definições, informações, citações, fatos e ou referências a áreas do conhecimento, tá? Então você veja que tudo isso precisa estar bem disposto no seu texto, tá? Vejamos ainda também que temos fatos ou períodos históricos reconhecidos, referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas e afins. Então, todas as vezes que nós tivermos essa percepção de trabalharmos com a ideia de termos uma fundamentação, essa fundamentação necessariamente precisa, tá, trazer a sua fundamentação e o seu respaldo sociocultural. Porque sem o qual a gente não consegue desenvolver uma perspectiva de fundamentar o nosso texto, tá? Referências à área do conhecimento ou profissionais, como sociologia ou sociólogos, filosofia ou filósofos,
literatura, escritores, poetas, autores, educação e afins, referências a estudos, olha só, referências a personalidades, a celebridades, a figuras, a personagem, desde que conhecidos, tá? Porque se você também colocar uma pessoa que não é conhecida, aí você tá, digamos assim, jogando a sua própria sorte, né? Porque se você não jogar a sua própria sorte, bom, aí você precisa, né, mudar um pouco a forma como você tem defendido o seu ponto de vista, principalmente com relação aí ao que diz respeito, né? Vamos pensar assim, ao que diz respeito, principalmente à fundamentação do seu texto, beleza? Adiante. Adiante nós vamos ver que aqui a gente tem agora uma percepção. Então, você já sabe o que é o seu repertório sociocultural, você já sabe o que é o seu tipo de texto, você já sabe o que é o seu tema, você também já sabe o que é trabalhar com a estrutura dissertativa argumentativa em termos de introdução, fundamentação, conclusão, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E essas informações, esses conceitos prévios são muito importantes. A competência 2 eu acredito que seja muito importante, principalmente para a competência 3, que acredito que seja uma competência um pouco mais, digamos assim, uma competência um pouco mais complexa, tá? Bom, aqui neste QR Code você encontra o nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais, o WhatsApp, Instagram, para que você consiga não só ter as aulas de gramática, né, como também ter os repertórios socioculturais, que você acabou de ver, que faz parte para que você consiga desenvolver o seu ponto de vista. Eu sou o professor mestre Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa aqui da Help Educação. Help Educação, aquela ajuda de que você precisa. Um abraço.